Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje nós estamos tendo a honra de receber o Dr. Ricardo Giuntini, ex-presidente da OAB de Ribeirão Preto e região e atualmente conselheiro estadual da OAB de São Paulo. Ricardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a você a oportunidade e já saúdo também todos os nossos espectadores. Ricardo, você recentemente participou de uma reunião do Conselho, acho que uma das mais tristes da história, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Infelizmente, Eduardo, foi a nossa última sessão da semana passada, em que nós tivemos aí a infelicidade de fazer uma sessão muito triste, por conta do passamento de um dos nossos companheiros, o Dr. Carlos Mateucci, que estava junto com o presidente Marcos da Costa e acabou restando vitimado. Ele faleceu por conta desse grave acidente automobilístico que eles tiveram. Felizmente o Dr. Marcos da Costa está bem, está em franca recuperação e logo o teremos novamente frente à nossa instituição aí para bem fazer o que ele sabe com maestria fazer, que é conduzir os rumos da advocacia paulista, advocacia bandeirante, que é uma das mais aguerridas do nosso Brasil. O Dr. Mateucci era o tesoureiro, né, Ricardo? Sim, o Dr. Mateucci era tesoureiro, diretor tesoureiro, mas é um homem que tem a vida dele praticamente quase toda dedicada à instituição. Ele sempre foi um advogado muito dedicado às causas coletivas e esteve à frente do Tribunal de Ética e Disciplina, enfim, esteve à frente da instituição OAB e de outras instituições também ligadas à advocacia e ao exercício profissional. É uma grande perda, né, Ricardo? E nós já temos um novo tesoureiro no estado de São Paulo? Sim, a recomposição já foi feita, nessa própria sessão já foram definidas as recomposições. O Dr. Zé Maria Dias Neto, que foi reconduzido aí a cadeira de tesoureiro, e ele deixa o TED. E o TED está sendo também, essa cadeira do TED, o Tribunal de Ética e Disciplina, está sendo ocupada pelo colega Fernando Freire, que também é um homem de larga experiência. Ô, Ricardo, o que é o Conselho Estadual da OAB? Para que serve o Conselho, Ricardo? Para que o telespectador tenha essa clara noção, a OAB ela é dividida praticamente em 3 níveis: Conselho Federal, Conselho Estadual e as subseções. Daria para traçar um paralelo entre a União, o Estado e os municípios. Sim. O Conselho Estadual, ele é formado pelo seu presidente, pela sua diretoria e também pelos conselheiros. Hoje nós somos aí em um número aproximadamente de 150 conselheiros, 152, entre efetivos e suplentes. Esses colegas auxiliam a diretoria da seccional de São Paulo a conduzir os rumos da advocacia, ou seja, ela se preocupa, a seccional se preocupa em defender todas aquelas principais bandeiras que são necessárias ao funcionamento do Estado, da Justiça e da cidadania, e também principalmente a própria instituição. O Conselho ele é apenas consultivo ou ele é deliberativo também? Não, ele é deliberativo. Ele é consultivo e deliberativo. Nas matérias que lhe são concernentes, ele tem o poder de decidir. Por exemplo, o Conselho define suas questões orçamentárias, vota o seu regimento interno, organiza a OAB toda organizada através das deliberações do Conselho. Então, toda a estrutura da OAB, todas as comissões, as subseções e seus órgãos de apoio acabam funcionando de acordo com as diretrizes fornecidas pelas votações e deliberações do Conselho. O presidente da seccional paulista da OAB, ele para determinados atos, ele precisa de uma autorização do Conselho? O Conselho tem um pouco essa função ou não? Sim. O Conselho vota, né? Por exemplo, o orçamento é uma peça que é apresentada e votada, as contas são apresentadas e votadas. Há matérias de iniciativa do presidente, da presidência, né? E há matérias em que o Conselho age também diretamente. Por exemplo, toda vez que um advogado vai ser excluído dos quadros da ordem, o Conselho que delibera e vota.
Existe evidentemente um processo, o processo responde e passa pelo devido processo legal, a ampla defesa, mas é o conselho que dá a palavra final se o advogado permanece ou não inscrito. Nos casos em que ele se divorcia da ética, ele acaba sendo excluído. E também nos casos de inclusão, né, nos casos de acesso, ou seja, como a OAB tem a competência para selecionar, disciplinar e representar os advogados, também nos pedidos de ingresso, ou seja, de inscrição, o Conselho é soberano para decidir. Só para a gente entender, então, Ricardo, essa questão ética que você falou da exclusão do advogado, o processo começa no Tribunal de Ética e Disciplina, mas não é o Tribunal de Ética e Disciplina que dá a palavra final nesse caso de exclusão. Como é que dá essa votação? Então, a bem da verdade, os processos de ética, eles são instruídos nos tribunais de ética, são julgados, existe o duplo grau de jurisdição, as câmaras recursais funcionam em São Paulo, e existe o requisito do sujeito ter sido, pelo menos, por exemplo, vou dar um exemplo, se o advogado receber 3 penas de suspensão, automaticamente, então, está preenchido o requisito para iniciar o processo de exclusão. Aí esse processo vai ser iniciado, vai ser instruído, mas a deliberação final vai ser perante o Conselho. O Conselho, dada a ampla defesa, o direito de defesa, o Conselho é que vai dar a palavra final, fazendo o relatório, o voto, e o Conselho julga ao final se o colega permanece inscrito ou não. Há uma ideia comum de que a OAB não pune, o famoso não vira nada, né? A OAB pune, Ricardo? Olha, eu posso afiançar que a OAB pune sim. Evidentemente que nós todos somos responsáveis pelo permanente aperfeiçoamento, não só da justiça, mas também dos nossos mecanismos de controle e aplicação disciplinar. Nós precisamos entender que não é fácil, ou seja, nós precisamos respeitar as normas postas, as regras constitucionais, processuais, a ampla defesa, como eu bem disse. Então, evidentemente que a aplicação da punição, ela precede o devido processo legal. A partir desse momento, evidentemente, em que é outorgada a ampla defesa e se consolida a infração ética, aí sim eu posso afiançar que a OAB tem sido severa em aplicar as penalidades e até as exclusões. Qual seria a causa mais comum que gera a expulsão de um advogado dos quadros da ordem? Olha, de acordo com o nosso estatuto, a exclusão ela acontece, né, como eu já bem disse aqui, a partir da 3ª suspensão. E a suspensão, ela, de acordo com o estatuto, ela é aplicável principalmente nos casos em que há retenção de numerário, ou em casos em que há negativa de prestação de contas. São causas evidentemente ligadas às questões financeiras do processo. Tá. Ô Ricardo, vou falar um pouco agora das bandeiras aí que a OAB de São Paulo está carregando, né? Ela tem tido seríssimos embates. Eu gostaria que vamos começar falando um pouco dessa luta atual aí para tentar impedir o aumento das custas de preparo. Bom, essa é uma luta muito oportuna da OAB, porque nós percebemos que isso tudo está ligado a um problema bem maior, que é o problema do fato do Estado não reconhecer a devida autonomia financeira do Poder Judiciário. Se essa norma constitucional fosse respeitada, se realmente o Tribunal de Justiça tivesse autonomia financeira, ele teria caixa suficiente para promover todos os investimentos humanos e tecnológicos para a gente ter um bom funcionamento do aparelho judiciário. Mas não é o que acontece. O Judiciário vive com o pires na mão, manda as propostas orçamentárias para o Executivo, o Executivo acaba cortando essas peças orçamentárias e o reflexo disso é um Judiciário com poucos recursos ou com recursos, pelo menos, alegadamente insuficientes. E, vez por outra, nós percebemos iniciativas do próprio presidente do Tribunal de Justiça no sentido de tentar aumentar a sua arrecadação. E, recentemente, 2 foram essas iniciativas. Houve um aumento abusivo do valor das diligências do oficial de justiça, que aumentou 340%. Isso a OAB imediatamente já se mobilizou, entendendo que isso ataca não só a advocacia, mas como fere o direito do jurisdicionado de acesso à jurisdição, né? Então a OAB
já movimentou-se no sentido de buscar no CNJ reverter esse aumento abusivo do valor das diligências do oficial de justiça. Isso já está sendo feito, mas ainda não temos uma decisão por parte do CNJ. E recentemente agora há outra iniciativa por parte do TJ em dobrar o valor do preparo das apelações de 2% para 4%. Então, mais uma vez, a OAB também se mobilizou e já está tomando as iniciativas no sentido de barrar esse projeto de lei que ainda não se consolidou, mas nós já estamos fazendo essa movimentação. O peticionamento eletrônico veio trazer uma questão interessante nessa do recurso, porque o porte de remessa perdeu o sentido, não perdeu? Então, exatamente. Com o advento do processo eletrônico, já existe até essa possibilidade, né? Essa previsão de que o porte de remessa ele se torna desnecessário porque os autos não são enviados fisicamente. Foi bom você tocar na questão do peticionamento eletrônico, porque nós sofremos as agruras dessa novidade, né? Dessa novidade que vem em benefício da população, do jurisdicionado, vem em benefício de todos os agentes aí da família judiciária, mas nós sofremos com isso, porque a advocacia sofreu com a implementação assodada, muito rápida, né? desse processo eletrônico, de uma hora para outra, sem o devido tempo de maturação, e nós, vez por outra, aí, estamos sofrendo por algumas questões técnicas de indisponibilidade ou de inconsistências do sistema, mas estamos a duras penas aí, aprendendo todos a lidar com isso. Até outro dia eu conversava com o amigo Eduardo a respeito de um perigo que sonda aí o nosso horizonte, que ronda o nosso horizonte. Nós bem sabemos que no estado de São Paulo nós temos um sistema próprio, que é o ESAGE. Existe um movimento e até uma determinação por parte do CNJ de que o sistema seja unificado. Então existe o perigo de nós aqui do estado de São Paulo, na Justiça Comum Estadual, termos que passar a usar o sistema do CNJ, que é o sistema que a gente utiliza na Justiça do Trabalho. Muitos advogados têm resistência a isso, porque entendem que o sistema ESAGE, o sistema da Justiça Estadual, ele é mais simples, ele é mais fácil, ele é mais de fácil acesso e de manuseio. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que conta com o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Estamos hoje conversando com o conselheiro estadual, Dr. Ricardo Giuntini. Bom, vamos voltar um pouco a essa questão do peticionamento eletrônico, porque essa questão da unificação dos sistemas, ela é muito tá aí palpitante, né? Então, o que você está trazendo para a gente é que, se for para unificar, na verdade, a luta da OAB de São Paulo é que fica o ESAGE, o sistema do TJ. A OAB tem se inclinado a esse entendimento, se não para a permanência desse sistema, mas que, se houver uma migração, para que as experiências obtidas a partir do sistema que já está implantado no Tribunal de Justiça de São Paulo sejam, pelo menos, consideradas. Porque nós entendemos, e a boa parte da classe entende, que esse sistema é muito bom, o sistema do Estado de São Paulo. E ele tem vantagens e desvantagens, mas que ele é de mais fácil manuseio, isso é praticamente uma voz corrente. Então, a OAB tem lutado para que essa migração, se ela tiver que ocorrer, ela seja postergada e que ela seja negociada, que a advocacia seja ouvida, não seja imposta, né, essa migração. Até porque o TJ, nós estamos no estado mais rico da federação e também de maior número de processos. Essa migração, se tiver que acontecer, ela não vai ser simples assim. Então, já houve um trabalho muito grande no sentido de implantar a digitalização desses processos, a implantação do sistema. Nós passamos por isso aqui na comarca de Ribeirão Preto, você bem sabe, né, Eduardo, o trabalho que foi para a gente conseguir quebrar aquela barreira de conseguir preparar a base para a vinda. Vocês também, praticamente na gestão aqui da Ordem, passaram por toda essa implantação e a gente bem acompanhou todo o trabalho que isso deu. Então,
para a gente pensar numa migração, numa alteração de sistema, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, para não ter perda de dados e também para não ter a descontinuidade do andamento processual. A OAB de São Paulo, nosso Conselho Estadual, está acompanhando de perto essas agruras, né, do peticionamento eletrônico que você se referiu? Sim, a OAB ela se preocupa demais com isso, até porque tudo que dificulta o exercício profissional ela acaba ecoando na própria OAB, em nível local, em nível estadual. Então, o presidente e a diretoria, o próprio conselho, têm tido toda a preocupação do mundo. As comissões temáticas próprias, sempre que os temas são relacionados a elas, são instadas também a se manifestar no sentido da gente cobrar das autoridades e dos próprios organismos o bom funcionamento, seja do processo eletrônico, seja das questões relativas ao próprio Tribunal de Justiça também, porque nós temos lá uma comissão temática que é a comissão de relacionamento com o Tribunal de Justiça, por exemplo. Isso também acontece no Tribunal Regional do Trabalho, nos tribunais federais, regionais federais. Então, sempre que algum assunto implica numa dificuldade do exercício da advocacia, isso imediatamente ecoa lá em São Paulo e a OAB acaba agindo. Recentemente nós tivemos aí, para citar um outro exemplo também, um problema relativo ao peticionamento eletrônico nos juizados especiais federais. A OAB também já foi ao CNJ para prorrogar a possibilidade de peticionamento eletrônico através do sistema PDF, porque havia a possibilidade recente de limitação, né, na possibilidade de peticionamento. E fazer a petição só a partir do próprio site ali. Formulário, exatamente. A gente corre esse risco, Ricardo, de uma formularização do direito da petição inicial? Olha, eu penso que esse é o grande desafio de todos nós, nós fugirmos da desumanização do processo, porque a partir do momento que o processo deixa de ser físico e ele passa a ser digital... Você pode preencher só 10 linhas, como é que você expõe, né, Ricardo, um argumento, não é isso? Exatamente, nós corremos o risco de ter esse cerceamento, essa diminuição da liberdade do advogado em peticionar. Eu não digo aqui a liberdade de peticionar, não é uma liberdade absoluta, ela passa evidentemente pelo bom senso, mas nós temos que pensar que atrás dos papéis e agora atrás dos bytes, né, do processo digital, existem vidas, existem problemas, existem agruras, existem aflições. Nós não podemos reduzir tudo a números, porque sob pena de nós também perdermos a questão da humanização do processo e dos problemas de natureza pessoal. Então, nós temos que todos, advogados, juízes, promotores, a comunidade jurídica como um todo, envidar esforços no sentido de nós não tolhermos direitos e nem liberdades por conta de uma pretensa, propalada celeridade processual. O Conselho está discutindo uma questão interessante também, típica, né, do peticionamento eletrônico, que é a relação do Correio com o Tribunal de Justiça, nessa questão de AR para as cartas de citação e intimação. Você poderia falar um pouco para a gente disso? Posso sim, Eduardo. Até foi uma questão tratada na última sessão. Nós percebemos que o convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os Correios, ele foi firmado no sentido de que as cartas, mesmo nos processos digitais, mesmo com aviso de recebimento, ela não possibilita, ela não tem uma ferramenta chamada objeto de rastreio. O que seria isso? Toda correspondência enviada pelo correio hoje, você tem o consumidor, a pessoa que vai ao correio e manda uma carta, ele tem possibilidade de pedir, de pagar por esse serviço. É uma sequência numérica que você consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo com essa correspondência. Se saiu para entrega, se foi entregue, se não foi, se foi recusado. Então, nas cartas de citação emitidas pelos correios para fazer as citações, não foi feita essa opção por essa modalidade, ou seja, a OAB vai ter que interferir nesse sentido de que o contrato do Correio e do TJ, dos Correios e do TJ, seja aperfeiçoado para, por mais questão de alguns centavos, essa ferramenta passe também a acompanhar os ARs. Porque pense você, mas é um AR, existe o aviso de recebimento. Existe o aviso de recebimento quando ela é entregue, quando ela retorna. Mas vamos pensar num caso de um extravio. Nós precisamos ter essa ferramenta para conferir mais segurança jurídica, maior segurança jurídica nos atos judiciais, né? Citação, intimações, evidentemente. Para você ter uma ideia, no contrato entre o TRT e os Correios,
essa modalidade é complementada, ou seja, existe o objeto de rastreio em todas as notificações. E o motivo para não ter isso é meramente econômico, é isso? Creio que sim, creio que tenha sido uma economia por parte do tribunal, mas que nós precisamos pensar, evidentemente, na segurança jurídica e implementar essa mudança. Voltando na questão do preparo lá que nós estávamos comentando, qual é o justificativo para dobrar as custas de preparo? Tem base legal para isso? É uma questão orçamentária, é uma questão de problema de déficit de caixa. Evidentemente que nós não temos como afirmar isso, né? Qual seria o fato gerador pelo menos dessa pretensão de aumento. Mas a gente imagina que seja realmente em virtude de problema de caixa. Mas basicamente gera uma limitação de acesso, né, Ricardo, ao jurisdicionado, né? Sim, existe a previsão constitucional do acesso ao duplo grau de jurisdição. Então, nós entendemos que isso também fere o acesso à justiça, ao amplo direito de defesa, ao duplo grau de jurisdição e tudo mais. Sem contar com outra questão também. O Tribunal de Justiça deveria gerir essas custas num caixa próprio, né? e não direcionar essas custas e o gerenciamento das custas para o caixa único, para o Tesouro do Estado. E a gente percebe que só nas questões relativas às guias recolhidas no fundo especial é que há um gerenciamento específico. Ricardo, surgiu uma espécie de brincadeira, assim, né, que a OAB de São Paulo é uma das maiores freguesas do CNJ, né, que está sempre batendo na porta do CNJ. Gostaria que recentemente surgiu até uma conversa entre juízes mesmo de limitar um pouco o poder do CNJ. Queria que você analisasse para a gente essa relação da advocacia com o CNJ. O que você pensa disso? Olha, nós enxergamos e entendemos que o CNJ foi uma grande conquista, né? Não só para a advocacia, mas para a sociedade como um todo. Se a OAB está tendo que bater as portas do CNJ com frequência, se ela está tendo que usar esse mecanismo para recolocar as coisas nos devidos lugares, é sinal de que realmente o CNJ... Isso só vem reafirmar a importância e a conveniência e a oportunidade da criação do CNJ. Nós temos que, como instrumento de cidadania, que sempre lutar pelo aperfeiçoamento do CNJ, pelo fortalecimento, até porque nós temos percebido, por exemplo, que recentemente nós tivemos que assegurar as nossas férias, as férias do advogado, não por uma questão corporativa, mas por uma questão até do bom funcionamento da justiça e por uma questão da defesa da cidadania, nós tivemos que ir às raias do CNJ para garantir um período de férias, período esse que já é conferido às outras carreiras jurídicas. Então, o CNJ tem se mostrado um instrumento muito importante na defesa da cidadania. Nós temos alguns desvios, inclusive comportamentais, das carreiras públicas sendo coibidos pelo CNJ. Então, há um passado não muito distante, nós tínhamos questões não sendo analisadas, não sendo julgadas, questões afetas à disciplina e à falta disciplinares de magistrados, de promotores, enfim, de autoridades públicas. E com os conselhos superiores, tanto o CNJ como o Conselho Superior do Ministério Público, nós também temos pelo menos a esperança de que nós tenhamos uma maior efetividade na aplicação da lei. A sua gestão de conselheiro, né, ela já começa, a gestão de vocês que assumiram o conselho, ela já começa com embates difíceis, né? Como, por exemplo, o ano passado, 2013, né, já teve ali a redução do horário de atendimento, né? Sim. E então, quer dizer, aí houve essa necessidade da OAB ir atrás, né, do CNJ, não é isso? Sim, houve essa necessidade, porque isso também não foi, a advocacia não foi ouvida, né? Nós fomos surpreendidos, todos nós, advogados do Estado todo, com essa medida que restringia o acesso. Restringindo o acesso do advogado, consequentemente, há uma restrição de acesso do próprio jurisdicionado, do próprio cidadão. Então, a OAB teve que prontamente se valer do CNJ para restabelecer amplitude de acesso, porque o advogado não vai ao fórum para passear. Quando ele vai ao fórum, evidentemente que ele está levando direitos, aspirações do cidadão. Então, evidentemente que essa maior amplitude beneficia, em última análise, o próprio cidadão. Isso acabou sendo reconduzido, o CNJ atuou, mostrou sua força e, através disso, nós pudemos recompor o amplo acesso ao judiciário
como sempre aconteceu. E ainda resta a luta lá para restabelecer o horário das agências bancárias dentro dos fóruns, não é isso? Sim, existe. Existem alguns certos entraves também que eles alegam, de ordem legal, de ordem regulamentar do próprio Banco Central, mas evidentemente que nós precisamos pensar que os advogados, os processos, eles movimentam bilhões e bilhões de reais. E essa estrutura, o Estado acaba se beneficiando disso. Então nós precisamos, quem se beneficia dos depósitos judiciais precisa dar um tratamento diferenciado para a advocacia e para o jurisdicionado, que acaba pagando pela movimentação de toda essa imensa fortuna que acaba sendo gerada através dos depósitos recursais. Bom, Ricardo, nós vamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Eduardo, e nos colocamos à disposição no Conselho aqui, sempre que for necessário, para as lutas aí, defesa das bandeiras que nós estamos empunhando juntos. Ricardo, muito obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.